Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Que bom ter você aqui para mais um vídeo, para mais uma palavra. Espero que mais uma vez você seja alcançado e edificado pelo poder dessa mensagem. Jesus ainda acalma tempestade. Eu sei que você conhece da Bíblia e você sabe que em uma certa feita Jesus está dentro do barco com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele vai olhar para os seus discípulos depois de um dia inteiro ensinando. Já está tarde e ele vai mandar os discípulos entrarem no barco e ele vai dizer: passemos para o outro lado. Ele passou um dia inteiro ensinando e é como se agora ele dissesse para os seus discípulos: olha, a multidão ouviu a teoria, mas eu tenho uma aula prática para dar para vocês agora. Entrem no barco e passemos para o outro lado. A Bíblia vai dizer que eles entram no barco, Jesus também entra no barco. E Jesus vai dormir, porque é o tempo que ele tinha para descansar, é quando ele ia de uma cidade para outra, ia viajar, era o tempo que ele tinha para descansar. Jesus entra no barco, vai para a polpa do barco para dormir, e aí a Bíblia vai dizer que no meio daquela viagem começa a acontecer uma grande tempestade. Uma tempestade que começa a assustar os discípulos. Os discípulos começam a ficar desesperados, porque o vento está muito forte, a tempestade está muito forte. Só que tem algo aqui que chama muito a minha atenção. A Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 4, versículo 36, 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então, olha isso aqui que profundo. A tempestade estava tão forte, o vento estava tão forte, que a água começa a entrar dentro do barco. E isso aqui é algo muito sério, porque existem tempestades que nós passamos, existem tempestades na nossa vida, que enquanto ela está uma tempestade externa, a gente fica até no controle, a gente consegue manter o controle. A dificuldade é quando nós vemos que a água que antes estava só fora, começa a entrar dentro do nosso barco. Eu vim dizer para você que existem tempestades internas, existem dificuldades internas que nós passamos. E esses discípulos aqui, eles estão passando por isso, porque chega um momento que a tempestade está tão forte que a água que estava fora do barco começa a entrar dentro do barco e o barco começa a se encher de água. E aí o desespero aumenta. E aí a preocupação aumenta, porque o que antes estava só fora do barco, agora está dentro do barco. E eu vim dizer para você que está talvez passando por uma dificuldade como essa, com a água que antes estava fora e agora está começando a entrar dentro do seu barco. Talvez você está assistindo aí esse vídeo e está passando por uma grande tempestade, uma tempestade interna. A água começou a invadir a sua alma. A preocupação começou a invadir a sua alma. Você está aí ansioso, preocupado, achando que vai ficar desse jeito. E eu vim dizer para você que o Senhor, que eu e você servimos, Ele ainda acalma a tempestade, seja ela externa ou interna. Seja ela só fora ou seja ela dentro, Deus ainda acalma a tempestade. Então eu quero falar para você, tranquiliza o seu coração, tranquiliza a sua alma, porque Jesus ainda acalma a tempestade. Eu quero que você entenda que o Senhor se preocupa com as suas emoções. O Senhor se preocupa com a sua alma. E eu quero dizer para você que Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele tem alívio para a sua alma. Ele tem alívio para as suas emoções. Esses discípulos aqui, eles lembraram que apesar da tempestade, apesar do vento contrário, apesar da água estar dentro do barco, Jesus também estava dentro daquele barco. Ele estava dormindo, mas ele estava dentro do barco. E eles foram correndo pedir a ajuda de Jesus. E eu sei que você sabe o que acontece depois. O que eu vim dizer aqui, através desse vídeo, na direção do Espírito, é para dizer para você: não se preocupe com as tempestades da vida. Seja ela tempestade externa, seja ela tempestade interna, Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Jesus tem poder para te fazer uma pessoa calma no meio dessa tempestade.
Talvez você está assistindo esse vídeo e está ansioso, está preocupado, está passando por crises terríveis, crises internas. E eu vim dizer para você que o Senhor tem alívio para as suas crises internas. O Senhor tem poder para sarar as suas crises internas. Não se engane, Deus se preocupa com as suas emoções. Deus se preocupa em como você está por dentro. E mesmo que você por dentro esteja sangrando, por dentro você esteja sofrendo, o Senhor tem alívio e o Senhor tem calmaria para essa tempestade. Entenda, Jesus está no seu barco. Jesus tem um controle da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus tem um controle das suas emoções. E por mais que não pareça, chame por Ele. Chame por Ele aí agora onde você está. Peça para Ele, Senhor, tome o controle da minha vida. Tome o controle das minhas emoções. Eu não sou cativa das minhas emoções. Eu não sou guiada pelas minhas emoções. Eu sou guiada pela tua mão. Eu tenho o controle das minhas emoções porque o Senhor tem o controle da minha vida. E eu quero dizer para você que Ele vai acalmar a tempestade. Seja ela externa ou seja ela interna. Se a água já entrou dentro do seu barco, se a água já está afetando a sua família, o seu serviço, eu não sei qual tempestade você está passando. Mas de uma coisa eu sei. Se você lembrar que Jesus está dentro do barco e convidar Ele, Ele se levanta no barco, acalma o vento, acalma a tempestade e libera uma palavra de calmaria. Quando Jesus libera essa palavra dentro do barco, a Bíblia vai dizer que imediatamente houve grande bonança. Imediatamente houve grande calmaria. Então talvez hoje você está vivendo uma turbulência. Talvez hoje você está vivendo um vento contrário. Mas se você convidar Jesus e dizer para Ele, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, Ele se levanta no meio dessa tempestade e profetiza e libera uma palavra profética para você, de calmaria e alívio para a sua vida. Então, converse com Jesus, entregue seu problema para Ele e creia e tome posse que Ele tem poder para acalmar tanto as tempestades externas como as tempestades internas, porque essa é a especialidade dele. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.